Boa noite a todos, né? O diálogo, a gente chama esse encontro de ciclo elos, com o objetivo de trabalhar a essência da palavra elos como ligação mesmo, né? A importância da gente estar nessa versão conectados, né? Para que, de fato, a gente consiga entender o nosso entorno, entender que a gente consegue fazer mais quando a gente está alinhados, né? Quando nós estamos alinhados, entendemos os propósitos, né? E aí o Coletivo Agro inicia esse ano de 2021 tentando fortalecer esses elos, né? Pensando, já que a gente não pode estar na ação nas ruas devido ao cenário que a gente se encontra mundialmente, então vamos tentar estreitar esses elos nessa forma virtual, já que a gente consegue... um fator positivo da internet é exatamente esse, você conseguir estar em territórios diversos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu aqui, eu em Sobral, vocês em Chaval, outra pessoa em Fortaleza, outra pessoa em Belém, então, e todo mundo ligado com esse elo, e o elo é exatamente esse sentimento de coletividade, né? E de unidade. Isso. E aí, o que foi que a gente pensou? A gente pensou assim, então vamos iniciar esse projeto, Elos, de diálogo, né, com pessoas estratégicas no município, estratégicas no sentido de que são pessoas que pensam a cidade, que fazem, né, ações na cidade para essa execução desse bem comum, né, desse exercício de cidadania. E aí, quando a gente teve acesso a estruturação das secretarias no município, né, uma das secretarias que a gente ficou bem instigados de conhecer, né, que normalmente não é uma nomenclatura que a gente encontra nos organogramas, né, das secretarias, foi essa de planejamento, gestão e planejamento municipal, né, que no caso é planejamento e gestão governamental, isso. Não é? Isso, pronto. E aí a gente viu que você tinha sido, né, a pessoa responsável por estar à frente dessa secretaria, e aí a gente agradece muito, como eu falei, né, a sua disponibilidade, a sua presença aqui. É muito importante essas aberturas, porque a gente consegue se fortalecer, né, exatamente com a ideia do projeto. E aí eu estava pensando assim, eu vou pedir então para o Adriano falar um pouco para a gente o que é a secretaria, e a partir da fala dele a gente começa o diálogo mais intenso, né? Boa noite, mais uma vez, muito obrigado por esse chamamento, por estar aqui podendo, como é que a gente fala? Ajudar a esclarecer alguma coisa que as pessoas têm dúvida. E a Secretaria de Planejamento e Gestão Governamental, primeiro eu vou falar um pouco do que é que existe dentro da Secretaria. O que é que tem na Secretaria? O setor de licitação faz parte da Secretaria, o setor de transportes e combustível, o setor de defesa civil, o setor de ouvidoria, o setor de compras. Pronto. Esse é o básico da secretaria, são os setores que tem dentro da secretaria. E fora isso também, a gente também serve como apoio às demais secretarias. Por exemplo, hoje eu estou, vamos dizer assim, à frente do processo seletivo que está sendo feito no município. Eu sou uma das pessoas da comissão e fizemos já o processo de inscrição. Infelizmente, não foi possível o resultado sair no dia 18, porque houve uma demanda muito grande de inscrições. Foram aproximadamente 750 inscrições. Só a saúde foram 350 pessoas, a educação outras 350. E não deu tempo as pessoas fazerem a avaliação dos currículos. Então, o seletivo, o resultado vai sair no dia 18, né, vai ser publicado, junto com a publicação do resultado, vai sair também o organograma dos dias das entrevistas. Como a gente estava querendo
fazer em 2 dias, e não foi possível, 15 e 16, então a gente vai fazer dia 22, 23, 24, 25 e 26, justamente para quê? Para que não haja aglomeração. A saúde vai ficar com 2 dias, a educação com 2 dias, e as demais secretarias com 1 dia, justamente para que possa fazer de uma forma que não haja aglomeração, ainda mais no momento que nós estamos, do mesmo jeito que foram as inscrições. E tem também agora esse último decreto do governo do estado, que nós estamos em lockdown, né? E estamos aí com as barreiras, estamos aí com a equipe de vigilância sanitária fazendo a ronda, as pessoas denunciam onde existe aglomeração, eles vão lá, conversam e tudo, de boa, para que as pessoas se comprometam a não fazer mais, e que coloquem aquilo na cabeça que, queira ou não queira, o mais importante da gente, a gente está brincando agora, é preservar a nossa vida, para que no futuro a gente possa aproveitar dela. E é mais ou menos isso aí, a gente serve de apoio às demais secretarias, precisando da coisa, planejamento, vem cá, bora ajudar a gente a fazer isso aqui, tá entendendo? Já era para ter acontecido muita coisa já nesse começo de ano, mas infelizmente com a pandemia a gente não pôde iniciar. Por exemplo, o Prefeitura em Ação já era para ter acontecido, não foi possível devido à pandemia. E outros projetos que nós estamos colocando no papel, para que na hora que a gente tiver a oportunidade, a gente poder colocar na rua para que as pessoas possam usufruir dos serviços que a Prefeitura possa prestar. Adriano, quando a gente pensa em planejamento e em gestão governamental, a primeira coisa que vem assim na cabeça, e também quem vai pesquisar um pouco para entender o que é essa área dentro da gestão pública, é que a gente tem aí o PPA, né? Que é o Plano Plurianual, que é exatamente o norteador do gestor durante esses 4 anos de mandato, vamos dizer assim, né, de gestão no município. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como é pensado o PPA no município, explanasse um pouco, né? Pronto. Em relação ao PPA, nós temos três leis. A primeira, que é apresentada em maio à Câmara, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela vai muito em cima do que vai ser apresentado na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é em outubro. E, juntando essas 2 leis, tem o Plano Plurianual, certo? Que ele tem uma validade de 4 anos, o nosso plano, ele vai, se eu não me engano, não tenho certeza porque eu não estava no plano anual, não participei, vamos dizer assim, do plano anterior, tá entendendo? Então, mas eu acredito que seja lá para agosto, setembro, outubro também, o próximo PPA que vai reger esses 4 anos, certo? Sim, então, que eu lembro que sempre é assim, né? O PPA, ele sempre ele sempre ele entra um ano a mais da próxima gestão, por exemplo, né? A gente está em 2021. Caso o atual prefeito não tivesse ganhado para dar continuidade, o novo prefeito que assumiria estaria dentro do planejamento do PPA que ele fez no ano passado, né? Exatamente. Até porque a gente não pode pensar em relação a PPA como um plano partidário, e sim como uma coisa bem ampla, onde não existe cara de ninguém, é uma coisa que a gente tem que fazer voltada para o município, e não para si. Então, o plano PPA, ele tem que ser seguido, né, de acordo com o que está lá. E justamente, por exemplo, o orçamento, ele tem que ser baseado na LDO. A LDO maio, orçamento outubro. E a LDO e o orçamento tem que ser baseado no PPA, porque o PPA está lá na frente. E a gente vai fazendo esses anos até completar o 4º ano. Então, ainda não tivemos uma reunião para que a gente possa começar a debater o PPA, até porque, do jeito que nós estamos hoje,
o meu sonho, eu não vou mentir, o meu sonho é um PPA participativo. Vamos nos bairros, vamos nas localidades, vamos ver o que é que cada setor está precisando, aquele negócio todo, e vamos jogar isso dentro do orçamento. Esse é um sonho que eu tenho, que o Chaval possa um dia chegar a esse ponto. Tá entendendo? Agora, mas são feitas reuniões, isso com certeza, são feitas reuniões nas localidades, reuniões na Câmara também são feitas, para que possa se debater, feita com associações, com as várias representações que a nossa sociedade tem. Mas eu gostaria que fosse muito mais além, que fosse lá direto com a última pessoa do elo, que é o munícipe, e não só com aquela associação que está representando ele. Mas, com certeza, a gente vamos começar a debater esse PPA. A gente, vamos dizer assim, não é esquecer, mas da forma que nós estamos hoje, a gente faz com que a gente comece a adiar certas coisas, não porque a gente queira, mas porque tem outras coisas que a gente está precisando ali naquele momento, ir para cima, vamos dizer assim, e resolver. Mas a gente vai, sim, começar a fazer essas reuniões, não sei como, porque a gente não pode aglomerar, vamos dizer assim, mas o meu pensamento, o pensamento do Adriano é que fosse uma coisa muito mais ampla. Gostaria que fosse muito mais ampla. Dentro dessa perspectiva da ideia do que é um orçamento participativo, né? Isso, exatamente. Eu gostaria que fosse muito mais amplo, que o debate fosse lá na raiz, entendeu? Que a gente pudesse chegar lá no Porto da Missa, vamos fazer uma reunião aqui com todo mundo. Eu queria que vocês aqui escolhessem, por exemplo, as 4 ações mais emergenciais que o Porto da Missa está precisando hoje. Vamos lá. Eu não falaria nem só no PPA participativo, e sim no orçamento participativo. Tanto o orçamento como o PPA. E fazer isso com todos os bairros, fazer isso com todas as localidades. Esse é um pensamento meu já muito antigo, que infelizmente nunca pôde ser colocado em prática. Mas ainda acredito que um dia nós vamos conseguir fazer com que o nosso orçamento, o nosso PPA, dessa forma, para que as pessoas possam participar mais e reivindicar mais também. Sim. E exercer a cidadania a partir disso, né? Isso, exatamente. Porque muita gente acha que exercer a cidadania é só ir lá no dia da eleição e votar para alguém. Não é isso. É muito mais abrangente a gente exercer a cidadania da gente. É verdade. Adriano, uma dúvida assim que eu tenho, né? Eu imagino como é que deve ser essa construção do plano plurianual, né? Para quem está conosco, ou quem vai nos ver mais tarde, entender o que é o plano plurianual. O plano plurianual ele foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que é a Constituição atual que nós temos, que é a Carta Magna, que orienta toda a nação, né, que orienta todas as ações desenvolvidas dentro do país, e ela se configura como um instrumento de balização da ação governamental, que aí muitas vezes é exatamente entender como é que vai ser o programa de governo desse candidato que foi eleito, né, seja ele prefeito, seja ele governador do estado, seja ele presidente da república, né? Então, quando eu me candidato a um cargo, eu preciso construir um plano de governo, que é exatamente dizer para essas pessoas que eu quero que votem, que eu quero que votem em mim, que me dê esse voto de confiança, o que eu quero construir nesse mandato que serei eleito, né? E aí o que é que acontece assim, dentro do programa de governo do município, né? Quais são os pontos assim que a gente tem elencados e se esses pontos diretamente já entram dentro das atividades do PPA? Infelizmente, eu não estou aqui no momento com o plano de governo do Sebastião.
né, que ele apresentou na eleição, que é obrigatório você apresentar o seu plano de governo, é obrigatório. Sem isso, você não pode ser nem candidato, se você não apresentar, certo? Então, o PPA, como é que ele nasce? Nasce nas reuniões com os representantes da sociedade, onde são feitas as demandas, certo? Essas demandas, elas são pegas e são jogadas dentro do orçamento como dotações, vamos dizer assim. Não especificar lá do orçamento e no PPA, eu vou fazer uma praça em tal canto. Não é assim. Você tem que nas reuniões, saber isso tudo é guardado. Então, dessas reuniões é feito um levantamento do que você vai precisar em relação à construção civil, o que você vai precisar de social, o que você vai ter que fazer na saúde, fazer na educação, fazer nas diversas secretarias, e isso é transformado em orçamento, né? O orçamento vai para a Câmara, PPA vai para a Câmara, e lá os vereadores vão debater, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, a LD e a LOA, se eu não me engano, são 30 dias para fazer de debate. Se eu não me engano, o PPA, eu acho que são 2 meses, não tenho essa certeza, tá certo? Já estive na Câmara, mas ainda a memória está me falhando aqui um pouquinho. Mas uma coisa que acontece muito é que as pessoas não atendem ao chamado. Não atendem. Então, normalmente, quem é que vai? Vai o presidente da associação, às vezes vai um representante de algum bairro, mas eu já participei de reuniões aqui que tinha 5 pessoas, onde poderia ter 100, 200, 300 pessoas. Não tem vamos dizer assim, aquela ideia de participar. Eu acho que quanto mais você participar da elaboração de documentos como esse, não só esse, mas de documentos dessa grandiosidade, eu acho que mais você vai estar contribuindo para a sua cidade, porque você não pode pensar só no agora, você tem que pensar lá na frente, tem seu filho, tem o seu neto, tem seu bisneto, mas as pessoas não participam, tá entendendo? A gente bota o carro de som na rua, a gente joga aquelas artezinhas que a gente joga na internet, mas ninguém vai. Aí depois a pessoa lá na frente reclama, poxa, cadê o dinheiro que é para fazer esse negócio bem aqui, cadê isso aqui, cadê aquilo? Falta participação. É uma das coisas que também que a nossa população, nossos munícipes, pecam muito por isso. A falta de participação. É como se você simplesmente assinasse um cheque em branco. Tá entendendo? Eu converso muito com o Sebastião, e é uma das coisas que ele também reclama muito, que não vê as pessoas participarem. O pessoal não enxerga para frente, só enxerga o seu umbigo, entendeu? E ele sempre fala para mim, Adriano, eu queria que as pessoas participassem mais. A gente avisa, a gente faz isso, faz aquilo, mas a gente não tem aquele retorno que a gente gostaria que tivesse. Acaba que parece que é algo cultural, né? Cultural. As pessoas se acostumaram a só cobrar, mas não compreender o que é que elas estão cobrando. Isso, exatamente. E aí, pode falar. Não, eles cobram uma coisa, né, ali para a pessoa, que eu não vou dizer que não é a hora certa e nem errada de cobrar, mas aonde ele deveria participar, fazer valer a sua voz, a pessoa não vai. Sim. Outra coisa assim, bacana que está acontecendo nesses encontros, duelos, é a gama de conhecimento que a gente está adquirindo dentro dessas áreas, né?
por exemplo, a gente teve 2 encontros com os meninos da gestão em saúde no município, e foram encontros, assim, riquíssimos, que você conseguiu compreender a complexidade que é você ter um orçamento para a saúde, como isso é muito, assim, tira a água dos olhos, né? Muito, viu? Muito. E tentar, também, mas ao mesmo tempo entender como o SUS é algo assim magnífico de planejamento, né? Se você puder se basear em uma gestão de rede, vamos dizer assim, né? De uma gestão de sistema, o SUS é o grande case de sucesso, no sentido de que tem uma estrutura muito massa de gestão. É a maior rede de saúde do mundo e a mais eficaz. Exatamente. Das redes públicas. Exatamente. É algo que eu fiquei assim bem estarrecida por saber de toda essa. A primeira coisa que eu vejo uma coisa assim é que cabeça pensou isso, né? Assim, deve ser uma pessoa muito genial para entender a sensibilidade e como é que essa necessidade ela vai variar de um município pequeno, que realmente não tem uma estrutura para isso, né, para uma complexidade em saúde, até levar para uma região, para uma macro-região, e aí unir as forças, né, de quem tem o suporte e os instrumentos, né. Isso. Mas aí, o que eu queria dizer é que esses encontros, eles estão sendo muito ricos exatamente por conta dessas áreas que a gente supõe entender, mas que só quem realmente está ali na diária, na labuta, e realmente estuda isso diariamente, consegue nos repassar, né? E o bacana é porque a gente mostra o quão qualificados os profissionais que a gente tem também no município, né? Porque muitas vezes a gente não tem um reconhecimento desses profissionais e é uma galera muito, muito massa mesmo assim, né? Com certeza, com certeza. Graças a Deus que não só na área da saúde, mas eu afirmo isso em todas as áreas do nosso município, todos os nossos profissionais são muito bem capacitados, muito bem capacitados. E aí, dentro dessa, tentando deixar essa linguagem assim mais simples, né, para quem está assistindo, que a gente vai está disponibilizando no nosso canal do YouTube, né? E aí, só para explicar direitinho quem está assistindo, né? O PPA, que é esse plano plurianual, então ele é estabelecido pela Constituição de 88 como algo essencial para o gestor público, né? Seja ele do município, do estado ou presidente, né? E aí a gente tem o que nesse PPA, né? A gente define as prioridades do governo nesse horizonte de 4 anos, né? Que é esse período de gestão dele. E aí a gente estabelece as diretrizes, que é exatamente o que vai nortear essa gestão, os objetivos e as metas, né? Como é que ele vai alcançar esses objetivos? Quais são as metas que esse gestor vai traçar para alcançar esses objetivos? E aí, dentro desse PPA, tem o que o Adriano já falou para a gente, né? Que aí ele pode só se aprofundar mais um pouquinho quando a gente diz. Dentro do PPA, a gente tem, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela vai dizer quais são as prioridades que o município vai ter em cada ano. Não é isso, Adriano? Isso, exatamente. A gente chama de LDO, né? Para não falar o todinho, a gente chama LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LDO é o que norteia o orçamento, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, é como se fosse um pré-orçamento. É um pré-orçamento, porque a única coisa que não vai na LDO é toda aquelas dotações orçamentárias e tudo que tem que ir na lei orçamentária. Mas vai todo o preâmbulo, vai tudo lá. O que é que você tem que fazer, o que é que você tem que seguir. E o orçamento, você não pode fugir da LDO. Se, por exemplo, se você votou lá no orçamento, na LDO, que lá o gestor municipal, ele vai poder fazer suplementação de 50%, o orçamento tem que ir com suplementação de 50%. Porque se você, é como ele diz, você está dando a direção. Se você der uma direção de 50%, que seja 50%. Tá entendendo? Eu já vi muito isso, eu como vereador e fora da Câmara,
A pessoa vai lá, vota no LDO de uma forma, chega no orçamento, não tem que ser desse outro jeito. Por que não fez essa arguição lá atrás? Tá entendendo? Então, o pessoal, eles acham que quem debate acham que fazem uma coisa, um debate planejado, mas pelo contrário não é um debate planejado. Tá entendendo? Então, a LDO ela serve para isso. Ela vai dar a direção para o seu orçamento. Não vou dizer que não possa haver mudanças. Pode. Mas ela é ali a peça fundamental que vai reger o orçamento. Tá entendendo? Aí o PPA vem, você vê daqui a 4 anos, e vamos dizer, daqui a 1 ano você vai fazer uma nova LDO, você lá no PPA, ver o que é que está definido para aquele segundo ano. Vamos fazer a LDO baseado no PPA para o segundo ano. E o orçamento da mesma forma. Então, como o próprio nome diz, Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a direção que o seu orçamento tem que tomar. E aí, só para entender, né? Então, todo gestor público, quando ele está pensando na gestão governamental e no planejamento, ele tem esses balizadores, né? A gente tem o plano plurianual, e dentro desse plano plurianual a gente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Orçamentária Anual, isso. Você pode falar um PPA pouco da... Sim. Pronto, PPA de 4 em 4 anos, LDO e LOA anual. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de orçamento, que é o que é a previsão de receita e despesa que o município vai ter, município, estado e federação. Então lá tem, e ele é dividido por dotações, dentro de cada secretaria tem as suas dotações, tá entendendo? Então, e essas dotações, elas vêm lá com a estimativa do que você vai arrecadar e do que você vai gastar. Não significa dizer que, se por acaso, lá no meu orçamento, vamos dizer que eu tenha um orçamento para orçamento de construção civil, só um exemplo, de R$1 milhão. Não significa dizer que aquele R$1 milhão vai entrar só para a construção civil. Está entendendo? O dinheiro, a receita dos sectários fazer a divisão dessa receita. Por exemplo, dentro do orçamento, a gente pode fazer suplementações. Você faz um decreto, o decreto vai para a Câmara aprova e você faz a suplementação. O que é a suplementação? É você tirar de uma dotação que você não está usando, que você, no seu planejamento, você não vai precisar daquele dinheiro, e onde está faltando. Por exemplo, folha de pagamento. Nunca o orçamento de qualquer município, de qualquer estado e da federação, você vai ter o seu orçamento com tudo que você vai gastar com folha de pagamento. Sempre vai haver uma suplementação. Uma época eu perguntei ao contador, por que é que não faz um orçamento e você coloca tudo que você realmente vai gastar dentro daquela dotação? Aí ele foi disse assim, Adriano, se fosse dessa forma, Chaval, que tem hoje um orçamento aí na casa dos 33, 34 milhões, ia partir para 200, 300 milhões de reais. É uma coisa muito, tá entendendo? Que não tem, sem pé nem cabeça. Porque, Chaval, se você arrecada 30, 34, 35 milhões, por que você vai ter um orçamento de 300? Então, é para isso que servem as suplementações. E tudo tem que ter a sua receita. Por mais que você não use, mas você tem que ter a receita lá. E a despesa. Tá entendendo? Então, o orçamento é mais ou menos isso aí. Ele vai lidar as dotações com gasto civil, que é folha de pagamento, gasto com terceiros, pessoa física, gasto com terceiros, pessoa jurídica, ações judiciais, obras, transporte, combustível. Então, cada coisa dessa tem uma dotação específica e cada secretaria tem a sua dotação toda
essas situações. Então, se a gente pega um orçamento daquele ali, a gente vai olhar, tem 200 páginas, com as letras bem pequenininhas, para poder caber nessas 200 páginas, senão a gente vai ter um livro de 1.000 páginas, vamos dizer assim. E aí a gente tem que entender um pouco, tem a secretaria, tem a subdivisão, tem a dotação, tem como se fosse o fundo, é muito complicado, mas é bom estudar, para quem gosta, é muito bom estudar orçamento. E é mais ou menos isso aí. O orçamento nada mais é do que a previsão de receita e despesa do município. Não significa dizer que está lá aquele valor que você vai arrecadar ou que você vai gastar aquele valor. Adriano, e assim, normalmente acontece nas gestões de cada ano ter essa avaliação, né, da gestão, no sentido de que, aqui a minha lei de diretrizes, né, ela diz que eu deveria cumprir isso nesse ano. Vocês fazem essa avaliação do que foi cumprido, se as dotações deram, se teve muita suplementação? É feita essa avaliação anual? A cada 4 meses, a cada quadrimestre, vamos dizer assim, são feitas reuniões abertas, públicas, justamente para mostrar essas demonstrações contábeis. É onde eu estou lhe dizendo, não existe participação da população. Não existe. Quem é que vai? Está lá a pessoa que vem do escritório de contabilidade, fazer a apresentação, está lá o gestor assistindo e eu estou ali ouvindo, tá entendendo? Então, é feito sim uma avaliação, é feito um levantamento de tudo aquilo que foi feito, daquilo que tem que do que foi feito, o que é que precisa fazer, aqui não está dando, tem que tirar daqui, vamos colocar ali, e é demonstrado publicamente, mas o ruim é porque ninguém participa. Se todas as pessoas participassem, não só desse tipo de reuniões, de assembleias, vamos dizer assim, que são voltadas para elas mesmas, que é para o munícipe, eu acredito que a gente teria uma mentalidade melhor. Tá entendendo? A gente teria uma mentalidade melhor, e a gente tendo uma mentalidade melhor, a gente tem condições de cobrar com mais conhecimento. Essas reuniões, elas acontecem no Legislativo, é? No Legislativo, não nas sessões, só para isso. Mas aí é aberto para essa prestação de contas por quadrimestre, né? Exatamente. Nossa. A outra pode falar. Tipo assim, terminou o mês de abril, o primeiro quadrimestre, se eu não me engano, ou são 30 dias ou são 60 dias depois. Mas, se eu não me engano, são 30 dias depois. Você tem que fazer essas reuniões para mostrar o que é que foi feito naquele quadrimestre. E fica até mais fácil fazer essa avaliação de 4 meses do que anual, né? Porque no ano a gente acaba se perdendo muito, né? Exatamente. É muita coisa para um ano, você mostrar em 2, 3 horas que você fez em um ano. Já 4 meses você já consegue abranger mais. Sim. A outra questão que a gente queria que você explanasse era se você poderia falar um pouquinho especificamente de cada setor que compõe a secretaria, né, e quais as principais funções deles, né, dentro do serviço público. Pronto, vamos lá. Eu vou começar pelo coração da prefeitura, que é a licitação, certo? É o coração. Dali é o norte da gestão. O setor de licitação, ele é composto, vamos dizer assim, existe a comissão permanente de licitação, onde ela é composta por 3 membros, o presidente e mais 2 membros, certo?
dos 3 membros da comissão de licitação aqui de Chaval, 2 são concursados e 1 é seletista, certo? E fora isso, fora essa comissão de licitação, existe também o pregoeiro, que é quem faz a licitação propriamente dita, é ele que comanda a licitação, tanto faz ser uma tomada de preços como um pregão eletrônico. Então, como é que funciona do zero? A secretaria manda para o setor de compras, que está muito ligado com a licitação, a sua demanda. O setor de compras faz uma pesquisa de mercado, certo? Com no mínimo 3 propostas de preços daquele determinado material, alguma coisa que a secretaria esteja precisando. Ele faz a cotação e a gente encaminha para a licitação. O que é que a licitação vai fazer? Ela vai preparar o edital, aí, com essas 3 cotações, o que é que ele faz? Existe a licitação por lote, como existe também a licitação pelo preço global. Vamos falar aqui do preço global, que também dá para entender o lote. Então, vamos dizer que eu estou precisando comprar uma televisão, prefeitura. Ela vai fazer uma cotação, certo? No mínimo 3 comerciantes, vamos dizer assim, cada um vai dar o seu preço. A gente pega esses 3 valores, soma e divide por 3, você tem a média. Então, essa média é que vai lá para o edital. Então, quando é lançado o edital, a prefeitura está precisando comprar uma televisão, está aqui o preço médio, esse aqui. Aí, o que é que acontece? Faz edital com todas as normas daquela licitação específica, porque cada licitação é um edital diferente. Tem algumas coisas que são obrigatórias em todas elas, mas tem muita coisa que é direcionada. E dentro disso aí, antes de ir para a licitação, você tem o parecer jurídico, você tem o parecer da comissão, tá entendendo? Tem toda essa situação. Quando você joga o edital na internet. Daqui a, se eu não me engano, são 8 dias da publicação do edital para o dia da licitação. E na licitação as empresas, aberto, o Brasil todinho, as empresas vêm e vão ofertar o seu lance. A empresa tem que trazer 2 envelopes. Um envelope com, vamos dizer assim, a sua documentação de empresa. Então, você abre o envelope da documentação e vamos ver quem se qualifica para a fase de lances. Então, se vamos dizer que fulano trouxe uma televisão de 1.000, um outro trouxe de 1.100, outro trouxe de 1.200. Então, aquele de 1.000 lá, aquele que apresentou a proposta de R$1.000, ele não obrigatoriamente vai ganhar a licitação, porque pode-se abrir espaço para lances, e até aquele que trouxe uma proposta de 1.200, ele pode dar um lance menor do que aquele que apresentou o menor lance. Tá entendendo? Então, é mais ou menos esse norte, vamos dizer assim. Terminada a licitação, a empresa que se achar que por acaso foi prejudicada, ela pode entrar com recurso, aquele negócio todo, que vai ser avaliado e tudo. Tá entendendo? E ao término disso aí sim, aí vai ser analisadas as propostas, o pregoeiro com a comissão vai verificar se aquela empresa que ganhou tem capacidade operacional de arcar com aquele objeto, que é o da licitação, tá entendendo? E depois disso, aí sim, aí vem homologação, adjudicação, aí depois vem a assinatura do contrato. Aí, a partir da assinatura do contrato, é que você pode passar a fornecer o objeto da licitação àquela secretaria, desde que o secretário esteja precisando. Outra, não é porque eu fiz uma licitação, por exemplo, de R$1 milhão, que eu tenho que gastar R$1 milhão. Não.
você pode fazer o valor que for a licitação, o valor global, mas você só compra o que você achar que é necessário. Você não tem a obrigação de comprar tudo que está lá naquele edital, que está lá naquela licitação. Você compra só o que precisa. Por exemplo, combustível. Eu não estou lembrado do valor da licitação aqui. Vamos dizer que seja 1 milhão. Nunca é gasto 1 milhão. Estou dando exemplos, não são valores exatos. Então, a licitação, mais ou menos, é assim que funciona o trâmite disso tudo. E tudo publicado. Tudo vai para publicação, tudo tem prazos, tá entendendo? E é o coração, é o que norteia a coisa do município, vamos dizer assim. Existe um diário oficial do município, é isso? Para publicação? Os municípios, eles têm um convênio com a APRESE, e a APRESE, ela disponibiliza uma página para cada município fazer suas publicações. Nossa. Mas no site, agora a prefeitura também tem um site, toda prefeitura tem que ter o seu site, né? A sua página, que é o www.chaval.ce.gov.br. Certo. Pronto. Aí, então, você falou da licitação, que entra dentro do setor de compras e entra dentro... São muito ligados. Certo. Aí, agora, depois a gente tem o setor de transporte, ouvidoria... Isso, vamos falar do transporte. Certo. O setor... a não ser que você queira colocar mais alguma coisa primeiro que o transporte. Não, você pode seguir a sequência que você achar melhor. Pronto. O transporte, o que é que esse setor ele tem que fazer? Ele tem que cuidar da manutenção, certo? Tem que cuidar do abastecimento e tem que cuidar do destino de cada carro, vamos dizer assim. Então, a pessoa que é responsável pelo setor de transporte é o Júnior, que é o genro do seu Zequinha, que o pessoal conhece como Júnior Milhão, né? Ele é que é o responsável pelo setor de transporte. Então, é ele que faz, é ele que emite o comprovantezinho para abastecimento de todas as secretarias, menos a educação. A educação tem o seu setor próprio de transporte, né? Que quem toma conta é o Tonho do Frango. Então, ele emite esse comprovante para que seja feito o abastecimento. A gente e também essa parte de manutenção, né? O secretário chega lá, fulano, estamos precisando fazer manutenção num determinado veículo. Aí vamos lá, dependendo do valor, você pode fazer uma compra direta, você pode fazer uma dispensa, mas como é que a gente trabalha? A gente faz uma licitação, né, anual para peças, serviços e pneus. Tá entendendo? Então, já existe aquela pessoa determinada a fazer, vamos dizer assim, aquela avaliação, aquela manutenção daquele transporte. Não é levar para qualquer canto, não. É feita uma licitação também para isso. Da mesma forma do combustível. E, então, ele toma conta disso aí. Quando termina o mês, o que é que acontece? A gente junta todos esses comprovantes de abastecimento, é somado, existe o sistema do controle interno, onde existe a parte do combustível, e todos esses comprovantes eles são lançados no sistema de controle interno, diariamente, porque o controle interno é que dá o comprovante de abastecimento. Você não pode simplesmente pegar um papel, menino, abastece ali, tanto litro ali para tal carro. Não. Você vai no sistema, lança o abastecimento, a quantidade de litros que você quer, a pessoa pega o comprovantezinho, vai no posto e abastece. No final, o posto recolhe, nota fiscal, chega na prefeitura, a gente vai fazer o somatório para ver se o sistema aqui está batendo com a nota fiscal. Se não bater, vamos procurar o erro, identificar o erro e fazer a correção. Então, é praticamente isso. Ele cuida do abastecimento, cuida da manutenção
Tá entendendo? Em relação às viagens, cada secretário, ele define mais ou menos o seu roteiro. Educação, o ônibus tal vai fazer essa rota, o outro ônibus faz essa rota. Hoje, a ambulância que vai viajar para Sobral é a ambulância de placa tal. Claro que a demanda de viagem é muito grande, muito grande. Antes dessa pandemia, a gente tinha praticamente, tirando sábado e domingo, todo santo dia carro para Sobral em Fortaleza com pessoas para tratamento de saúde. E Parnaíba também. Então, a gente tem uma despesa de combustível muito alta devido a essa situação. Mas, devido à pandemia, deu uma caída. Mas existem alguns tratamentos que não pararam, né, mas estão menos regulares, vamos dizer assim, né. Então, é praticamente isso aí, o setor de transporte. Você quer fazer alguma consideração? Eu acho que você segue, e aí, se tiver alguma pergunta, a gente faz no final da sua fala. Pronto, vamos lá vamos falar da defesa civil, o setor de defesa civil. A defesa civil, quem está responsável por ela também, com a portaria do setor de defesa civil, sou eu. Eu estou acumulando a secretaria, o cargo de secretário de planejamento e o cargo do chefe de setor de defesa civil. Então, eu acredito que quando a gente fala em defesa civil, acho que quase todo mundo já tem um norte do que é a defesa civil, vamos dizer assim. Ela trabalha com a prevenção, né, de algum acontecimento natural, vamos dizer assim. Aqui em Chaval, graças a Deus, a gente não tem muito desses acontecimentos naturais. Eu acho que o último que causou muito grande impacto foi aquela enchente que deu em 2009, onde o Retiro ficou praticamente embaixo d'água, a Passagem também. Teve também aquele lance que a parede do açude rompeu, né, do nosso açude novo aqui e tudo. Então, a Defesa Civil, ela trabalha na prevenção, trabalha no ato do acontecimento e o depois também, fazendo com que ela é que vai servir de, vamos dizer assim, ele vai servir de porta-voz entre a pessoa que foi atingida com vamos dizer assim, com o gestor. E para que as coisas aconteçam, fazer acontecer, tanto a prevenção, como, graças a Deus, que a gente nunca vai precisar disso, e se por acaso acontecer algum desastre natural, vamos dizer assim. Eu até já combinei com o Marcondes, que é o secretário de obras, que a gente fosse lá no açude, no Itaúna, ver como é que está a situação lá, se está direitinho, se a população está se sentindo segura, todas esse serviço de prevenção. Vamos levar o drone para que a gente faça um voo, ver como é que está as paredes, porque a gente não pode subir nas paredes, né? Ver se tem alguma infiltração, essas coisas. E fazer um relatório, e se o relatório for satisfatório, normal. Se por acaso a gente achar que existe alguma coisa a se fazer, encaminhar para a Defesa Civil do Estado, né? Para a COGEC, que é a gerente do açude, né? Não é, muita gente acha que é a CAGES, não é a CAGES, é a COGEC. A CAGES compra a água da COGEC e distribui para a gente. Não, vende para a gente, né? Então, a Defesa Civil, mais ou menos, é isso. É a prevenção, o trabalho em si e vamos dizer assim, o que vai ser feito depois de ser, por acaso, de um desastre natural. Espero que nunca aconteça aqui com a gente, mas é mais ou menos isso aí que a Defesa Civil faz, né? Todo aquele serviço de acompanhamento e tudo. Vamos para... Você tem que foi falado, transmitido. Eu esqueci tem mais algum setor que eu citei que eu não falei ainda? Tem ouvidoria. A ouvidoria. A ouvidoria, não só aqui como estadual, como ela federal, ela é um setor que ele é obrigado
que cada ente da federação tenha, né? E ela serve justamente para isso, como o próprio nome já diz, receber as demandas, vamos dizer assim, da população e colocar em prática aquilo que o gestor acha que tem que fazer para resolver aquela determinada demanda. A ouvidoria, hoje no momento, ela é o titular do setor, é o Jean Carlos, né? Ele é um rapaz lá do Carneiro. Mas na página do município, lá tem telefone, eu nunca entrei, mas eu acredito que tem algum link também para que você possa fazer alguma demanda. E é praticamente isso aí, é você receber as demandas da população e fazer com que essas demandas possam ser resolvidas, direcionar para quem tem que direcionar, para que sejam resolvidas essas pendências. É mais ou menos isso aí. Pronto, gente. Quem entrou após a nossa fala, ao início da nossa fala, né? A gente iniciou a fala pedindo para o Adriano falar um pouco sobre como é a Secretaria, né, de Planejamento e Gestão Governamental. Ele foi falar que ela é composta por setores e cada setor tem suas responsabilidades dentro da Secretaria, né? E aí agora ele estava falando para a gente o que é que cada setor executa. Também dentro disso a gente explanou um pouco sobre quais são as obrigações de um gestor dentro desse planejamento, da execução desse plano de governo que ele estabelece durante esses 4 anos, que ele administra o município, né? E aí dentro disso ele trabalha dentro de um PPA, que a gente chama de plano plurianual, e dentro desse plano plurianual existe uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei de orçamento anual, que é exatamente o que vai nortear as prioridades e a execução orçamentária de cada ano, né, de cada ano até completar os 4 anos. Aí a Josiana perguntou aqui num bate-papo, Adriano, perguntou se existe uma forma, um meio mais prático para executar essas compras sem ser via licitação. É o seguinte, Josiana, boa noite, tudo bom? É porque é o seguinte, existem limites, vamos dizer assim. Por exemplo, para compras e serviços, você tem um limite de até, se eu não me engano, R$17.200, onde você não precisa fazer a licitação. Você pode fazer uma dispensa de licitação. Mas mesmo com essa dispensa de licitação, você tem que fazer a coleta de preços de 3 pessoas, e aquela coleta que for o menor preço, aí sim, ela vai lá para a dispensa e é feita a dispensa. Esse é o modo que tem que ser feito. Agora, praticamente, eu acho que 80% das despesas da prefeitura, elas têm que ser feitas licitações porque elas ultrapassam esse teto de R$17.200. Já para obras e serviços, o teto é de R$33.000. Também funciona do mesmo jeito. Você pode fazer uma dispensa de licitação até esse teto, que eu nunca aconselho que seja o teto fechado. Eu sempre, quando alguém chega e diz, rapaz, se for para fazer alguma dispensa, faça só até 95% desse teto. Não faça o 100% do teto. Que é uma coisa que é uma orientação que o próprio Tribunal de Contas também. Não faça 100% da dispensa, faça 90%, 95% só. Mas o correto é você fazer a licitação, porque se torna tudo mais transparente e mais justo para todo mundo. Não existe aquele negócio, eu vou beneficiar fulano, não. Se aquele fulano apresentar o preço mais barato, ele vai ser a pessoa que vai encaminhar à prefeitura aquela determinada compra. Mas é sempre o menor preço. Eu tenho uma ressalva nessa questão do menor preço, porque às vezes, pelo menos a experiência para prestação de serviço de obras, por exemplo, né? Tem uns empresas que elas colocam um menor preço, mas aí
aí se perde muito na qualidade da matéria, né, do material utilizado para a construção. Então, de certa forma, o menor preço a longo prazo acaba sendo o preço mais alto, né? Pois é, mas é como eu falei antes, quando eu estava falando da licitação, onde a comissão e o pregoeiro, eles vão pedir que a empresa comprove a capacidade operacional dela. Entendeu? Existe isso aí também. Por exemplo, não é porque eu ofereci, vamos dizer que o preço normal de mercado seja R$100, a pessoa está me oferecendo por 50, quer dizer, você tem condições de fazer isso aqui por esse valor? Porque se você não fizer, você não, se for detectado que não tem essa condição, ele vai ser desclassificado e a pessoa que apresentou o segundo preço mais barato, ela vai ser chamada para fazer a execução. Certo, compreendi. Uma outra questão também que eu fiquei depois pensando, como essa relação da secretaria com a lei de transparência, né? Sim. É o seguinte, todos os contratos, todas as licitações, todos os pagamentos, todas as receitas, elas estão tanto no portal, como estão também no site do Tribunal de Contas do Estado. Lá, se você abrir o Tribunal de Contas do Estado, lá você consegue saber tudo que foi gasto do município, do Estado e do governo federal. Então, e é obrigatório você ter por obrigação de informar receita e despesa, tornar visível a receita e a despesa do município. Isso é obrigatório. Aí só mais um apêndice, né? Porque a gente fala muito em prefeito. Mas o prefeito, ele cuida somente da parte da governança. Né? A parte de gestão de recursos são secretários. Secretário de Saúde, Educação, Ação Social e a sua respectiva secretaria. Então, eles são responsáveis pela gestão do recurso e fazer acontecer. O prefeito, ele cuida só da parte governamental do município. Gente, quem está aqui na sala deseja fazer alguma colocação para o Adriano sobre o diálogo? Eu só queria, né, ressaltar a importância desse diálogo, né? A gente percebe a riqueza das informações. E o Adriano é feliz quando ele cita a não participação do cidadão, né, nas elaborações do PPA, né, que acontece. Porque eu sempre já vi, né, anúncios de Chaval e a participação é mínima. A gente também faz esse evento aqui, né, online, disponibiliza link e tal, e a participação também é pouca. Então a gente percebe, infelizmente. Então é todo um contexto, né, também de cultural, de educação política, né, educação quanto ao exercício de ser cidadão, e a gente acaba pecando nesse sentido, né. É uma realidade, infelizmente, não só de Chaval, né, mas todo um contexto social das pequenas cidades interioranas brasileiras, né, e a gente se vê nisso. Mas eu estou impressionado com a riqueza dessas informações, né, e certamente será uma fonte de pesquisa futuras esse material que a gente está produzindo hoje, né, porque eu acho que nunca tinham visto esse acesso, né, ao material da gestão do município de Chaval dessa forma, né, bem transparente, bem objetiva, e agradecer já de antemão a oportunidade de estar tendo esse acesso, né, e a gente é show de bola, só dá continuidade. Era isso. Eu acho que eu iniciei a fala, Marcelo, falando para o Adriano que a gente tinha ficado muito feliz da abertura do diálogo, porque normalmente, às vezes, a gente critica por não ter o conhecimento, né? E a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente sabe que é exatamente como funciona, e aí a crítica passa a ser uma ressalva de partilha de entendimentos, né? Vamos dizer assim, de como é que a gestão municipal
é feita na realidade, independente do poder executivo, né, de quem está no cargo do poder executivo, e dos seus técnicos, né, é exatamente entender como é que funciona a gestão municipal, seja ela a pessoa que esteja à frente, né? Isso, exatamente, porque independente de quem esteja no comando do executivo, em qualquer esfera que seja ela, não é fazer as coisas da cabeça dele. Praticamente 80%, 90% do que existe nessa parte de execução, vamos dizer assim, do que tem que ser feito, do que não tem, entre aspas, existe uma cartilha, que você tem que seguir essa cartilha, né? E como também existem várias leis que norteiam, né, essa situação toda. Por exemplo, a gente tem, hoje, uma das leis mais importantes que a gente tem, que é justamente a lei de responsabilidade fiscal. Então, se você não cumprir uma vírgula do que tem ali na LRF, você vai ser penalizado, tá entendendo? Aí, como eu também falei anteriormente, né, que o prefeito ele cuida da parte governamental e os secretários são os gestores, mas o prefeito também, ele é aquela pessoa que ele vai cobrar do secretário, né, já que o secretário é o gestor, ele chega lá, seu secretário, o que está acontecendo, por que está desse jeito, não está desse jeito aqui, você não acha que desse jeito é melhor? Vamos fazer assim, tá entendendo? Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem um prefeito que ele cobra muito o secretário. Eu digo isso porque eu vejo isso todo dia, tá entendendo? O Sebastião, ele gosta muito das coisas corretas, tá entendendo? E ele cobra muito. Ele quer que as coisas aconteçam. Ele quer que as pessoas, claro que dentro do que a municipalidade pode oferecer, vamos dizer assim, então ele cobra muito isso, tá entendendo? Dentro daquilo que a municipalidade pode oferecer a seus munícipes. E graças a Deus ele tem sido muito coerente nas decisões dele. É uma coisa que ele tem também, é coerência. Ele tem sido muito coerente nas decisões dele. E tá dando certo, tá dando certo. Eu não vou dizer que ninguém tem falhas, tá entendendo? O nosso Pai Maior, Jesus Cristo, não agradou a todo mundo, né? Então, quem somos nós, seres humanos, para sermos 100% em todas as nossas opiniões, em todos os nossos gestos durante a nossa vida? Mas, graças a Deus, ele tem acertado muito mais do que ele tem errado. E quando erra, não é por ele. Ele vê o erro, mas bora corrigir. E aí a gente vê a importância do corpo técnico, né? Das pessoas bem capacitadas para fazer essa gestão, né? Ele tem sido muito feliz no secretariado que ele tem escolhido. Ele tem sido muito feliz. É como eu estou lhe dizendo, existem pastas que são menos complexas, existem pastas que são extremamente complexas, né? Educação, saúde e ação social são as 3 pastas que eu acho que são muito complexas. Se você não tiver cabeça fria, sangue de barata para trabalhar, você não consegue desenvolver nada, não. Realmente. Adriana, não sei se essa pergunta aqui ela vai entrar dentro da sua secretaria ou de algum dos seus fazeres, né, enquanto secretário. Mas é uma dúvida que, quando eu estava estudando sobre gestão pública municipal, me veio quando a gente fala em orçamento municipal e quando a gente fala em arrecadações municipais, né, quais são as arrecadações que o município faz para o seu cofre público, né, vamos dizer assim. Ele recebe, lógico, o dinheiro do governo federal, do governo estadual, mas ele também precisa gerar as suas arrecadações, né? Você sabe falar um pouco sobre isso para a gente, assim? Vamos lá. O município
de município, nós temos o ISS, temos o ITBI, temos o IPTU, temos o imposto de renda sobre o serviço, né, que o imposto descontado na fonte, que ele fica para o município, temos os alvarás, temos as certidões, que também são pagas para serem recebidas. Agora, infelizmente, em relação a receitas municipais, a gente não é de hoje, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que Chaval é município, que a gente sempre teve uma falha muito grande, o município, em relação ao IPTU, certo? O IPTU aqui em Chaval, eu já vi alguns prefeitos querendo implantar o IPTU, mas sempre que acontece, existe aquela revolta da população. Sempre. Eu ainda não vi uma vez que o prefeito quisesse implantar o IPTU que houvesse essa revolta da população. Porque, queira ou não queira, ninguém quer tirar dinheiro do bolso, né? Agora, o que é que eu sempre falo? Eu já participei de outras administrações e com o tempo a gente vai amadurecendo as ideias da gente, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi em Fortaleza, minha mãe mora em Fortaleza, então sempre quando eu posso eu estou em Fortaleza. Na época do Juracy Magalhães, que ele era o vice do Ciro, quando o Ciro foi ser governador do estado, ele assumiu a prefeitura 1 ano e meio, e passou um outro mandato. Onde você entrava em Fortaleza, pessoal dizia, onde a gente chega em Fortaleza tem uma rua aberta que o Juracy abriu. E ele sempre colocava um cavalete lá. O seu IPTU está sendo gasto aqui. Tá entendendo? Nunca me esqueci dessa frase. Tá entendendo? Eu acredito que o munícipe, o cidadão, de pagar, eu não acredito que ele não seja contra pagar, ele seja contra o não uso adequado do dinheiro. Porque se ele vê a estrutura, mas está aqui, tem calçamento, tem praça, o meu IPTU está sendo bem gasto. Eu acredito que ninguém vai ser contra isso. Está entendendo? Nós estamos, vamos dizer assim, nos planejando para a gente começar a fazer um cadastro, porque tudo parte de um cadastro, né? Claro que não é todo mundo que vai pagar o IPTU. Existem as pessoas de baixa renda, né? Isso teria que ser definido um teto, vamos dizer assim, que não pagam. Então, como também pode entrar em cálculo as pessoas que recebem Bolsa Família, tá entendendo? Que são pessoas da baixa renda. Então, tudo isso são coisas que são levadas em conta. Da mesma forma quando foi para implantar o imposto da energia, né? Da iluminação pública, né? Oh, meu Deus, não está vindo aqui da iluminação minha mente pública. A palavra. Exatamente. No momento todo mundo foi contra. Mas a gente já viu que no decorrer do tempo, as pessoas hoje pagam e aprenderam a cobrar. Hoje as pessoas pagam, não se reclamam mais, mas uma coisa que também aprenderam a cobrar, que é o que o munícipe tem que fazer. Ele tem que saber o gasto, tá entendendo? Eu acredito sim que o IPTU tem que ser implantado. Tem que ser implantado. Porque, por mais que seja pouco a arrecadação, eu acredito que talvez anualmente, olhe lá se o Chaval chegar a 20, 30 mil reais de IPTU, devido a todas essas condições porque nós somos uma cidade onde a maioria dos nossos munícipes são baixa renda. Tá entendendo? Então, eu acredito que talvez 50% da população também não fosse pagar o IPTU, né? Então, mas por pouco que seja,
Mas você pega 30 mil no ano, você, por exemplo, você consegue manter o mercado público de água, de energia, de material de limpeza, de funcionários. Você já deixa de tirar daqui, né, para colocar aqui. E isso aqui que você deixou de tirar, você já está gastando com outra coisa. Como também você pode, calçamentos, praças, tudo que for relacionado à infraestrutura, você pode fazer com o IPTU. Já o ISS, 99% da arrecadação de ISS do município são de descontos feitos em pagamentos. Vamos dizer que eu vou lá, eu fiz um serviço para a prefeitura, e no ato do pagamento é descontado o ISS na hora, ISS e imposto de renda, e INSS, se for serviço. Então, as pessoas também não, as pessoas que prestam serviço aqui no município, eles ainda não se atentaram em fazer aquele, de irem lá na leitura, fazer o seu cadastro lá no setor tributário e pagar aquele ISS daquele serviço que você está prestando. Porque, por exemplo, eu abri um MEI para mim, né, uma microempresa, um MEI, e eu estou lá, estou inscrito no município. Quando eu preciso tirar uma nota fiscal, a gente paga o ISS. O MEI você não paga porque ele é todo embutido naquele valor que você paga mensalmente, né? Mas a prefeitura recebe. Depois a prefeitura recebe o percentual daquele valor. Se todo mundo fizesse isso, eu acredito que a gente também teria uma receita um pouco maior de ISS, não só daquilo que você desconta no ato do pagamento, como também de receita extra, vamos dizer assim, extra orçamentária. Mas ainda falta um pouco de consciência das pessoas. É verdade. Mas, como você fala, todo o dinheiro que entra, de certa forma, ele vem já para auxiliar outras demandas, né? E por isso a importância Exatamente. dessa autonomia financeira, né? Embora seja um município pequeno, mas é importante ter um fundo próprio, né? Exatamente. Por mais pouco que seja, mais ajuda. Sim. A Josiane perguntou assim, qual é o outro recurso que tem atual para esses serviços de restauração? Eu acho que é sobre essa questão de manutenção por exemplo, de praças ou de ruas, calçamento. Isso é no setor de obras, né? De obras, mas são todos recursos oriundos em 90% do FPM e do ICMS, que é repassado pelo Estado, né? São receitas onde você tem que pagar tudo. Tudo. Município pequeno, infelizmente, só tem essas duas receitas. Infelizmente. É difícil você... A demanda é muito grande para pouca receita. É que ela tá se reclamando aqui de um buraco que tem na frente da casa dela há muito tempo e que o povo chove, o povo passa com carro e a água fica sendo jorrada para a casa dela. É verdade. Pois é, e inclusive até mesmo depois da passagem do asfalto ainda continuou, né? Eu acho que ela deve aproveitar aí o setor de ouvidoria, né, da Secretaria de Planejamento, e ir lá no setor de ouvidoria e pedir lá uma atençãozinha para essa manutenção. Acho que dá certo. E outra coisa também, a gente mora numa cidade assim tão pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, vamos dizer assim, onde você tem acesso a todas as pessoas que trabalham na prefeitura. Tanto as pessoas que trabalham de serviços gerais, como até o prefeito. Você tem acesso direto a essas pessoas. Por exemplo, no caso da Josiane, eu acredito que ela poderia se dirigir até o Marcos, que é o secretário de obras, e fazer uma reclamação. Eu tenho certeza que o Marcos vai ter toda a boa vontade de receber, conversar, escutar e levar essa demanda para frente. Tá entendendo?
Mais alguém, gente, aqui, alguma colocação? Caso não, a gente pode entrar aqui nas considerações finais. Foi um diálogo muito produtivo. Eu vou só ler aqui o que o Claudinei colocou, que eu achei bacana. Ele falou assim, momento muito importante de esclarecimento. Que pena que muitas pessoas não se interessam em participar, em dialogar, até mesmo, muitas vezes, no planejamento das ações que o município atua e a população ainda é muito mínima, né, nessa participação. E olha que essa vertente, essa questão virtual, de certa forma, como eu falei no início, né, do nosso diálogo, acaba aproximando, né? Lógico que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ainda a celular, né, a computadores, a internet, mas se a gente for pensar em um percentual de 100%, a gente tem mais ou menos 70% de pessoas que têm, né, acesso a isso, mas mesmo assim o acesso, às vezes, as prioridades são outras, né? Exatamente. E o engraçado é que a maioria das pessoas hoje que possuem seu celular, se você for olhar, é aquela faixa etária ali dos seus... Eu vou colocar aquela faixa etária onde pessoas, vamos dizer assim, não é que tenham direito de reclamação, não é essa a colocação que eu quero fazer. São aquelas, vamos dizer assim, pessoas mais esclarecidas. É aquela faixa etária dos 18, vamos dizer assim, que usam o celular todo santo dia, que estão lá mexendo no seu celular. É aquela faixa etária ali, dos seus 18 até seus 40 anos. E é justamente essa faixa etária que não, de forma alguma, por mim, você tem acesso ao celular, independente da idade que você tem que participar. Por exemplo, uma situação dessa, um evento desse aqui, era para a gente ter aqui 100, 200, 300, 400 pessoas participando, mas eu estou vendo aqui tem 7 pessoas. E essas 7 incluindo nós dois, né? Tá entendendo? Então, as pessoas participam muito pouco, tá entendendo? As pessoas sabem que é um canal onde você vai poder expor o seu pensamento e vai ter alguém ali que vai estar ali apto a responder aquela demanda que você está sugerindo, tá entendendo? Mas, infelizmente, as pessoas só querem saber de WhatsApp, Instagram, Facebook, só saber da vida alheia do povo. A gente tem que saber da vida alheia do nosso município, o que é que está acontecendo, de importante e tudo. Vamos participar mais. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho que a gente tem uma grande deficiência no sentido de que a gente acaba deixando de apreciar, de saborear essa construção do conhecimento e usando as redes sociais apenas para se entreter no sentido de passar o tempo, né? Aí acaba perdendo a função essencial do que é a comunicação hoje, né? A importância da informação. Isso. Porque, por exemplo, em que momento a gente poderia imaginar que a gente finalizaria a década, né? Passada, entraria uma nova década agora em 2021, tendo como a principal fonte de encontro o modo virtual. Né? Exatamente. E é algo que todo mundo vai ter que se adaptar, porque creio que vai ser uma nova condição mesmo, né? Com certeza. Eu, por exemplo, já botei na minha cabeça, independente de quando passar isso aí, eu vou continuar usando máscara. Porque eu sei que o Covid, ele vai se tornar uma H1N1, que você vai ter que se vacinar anualmente. Acredito que no futuro vão existir vacinas com apenas uma dose, como já existe uma vacina que somente uma dose. Mas que você vai ter que sempre que estar se prevenindo. Antigamente a gente via uma pessoa andando na rua e eita, aquela pessoa ali está doente, só porque estava de máscara. Mas eu acredito que o pensamento dela era estar se protegendo de alguma coisa, ou da poluição, de uma gripe, alguma coisa parecida. Mas eu acho que a gente vai ter que se acostumar de estar usando máscara, eu não vou dizer para sempre, mas pelo menos daqui a uns 3, 4, 5 anos, continuar com esse mesmo pensamento que a gente tem hoje, de cuidados.
Gente, a última chamada. Alguém mais quer fazer alguma consideração, pergunta, dúvida? Ou então, se até o próximo encontro. E estou à disposição para qualquer coisa. Só chamar. Oi. Diga lá, Claudinei, pode ficar à vontade. Boa noite, Adriano. Boa noite. Todo mundo aí presente, né? Eu gostaria de agradecer, né, por esse momento muito importante. E a participação, assim, das pessoas é mínima, né? As pessoas não se interessam. Eu tenho como exemplo a Conferência de Saúde de 2019, Democracia e Saúde, né? A participação popular das pessoas é muito mínima. Onde nós iniciamos aqui, na unidade de trabalho da Passagem dos Vales, nós iniciamos com 5 propostas. E essas 5 propostas, a gente acaba, às vezes, não acreditando no potencial da gente, da comunidade, da cidade, e, às vezes, para não participar, a gente acaba não botando para frente. E acaba só se escondendo e criticando as pessoas que trabalham, a gestão, e criticando o país, e, às vezes, a nossa contribuição é mínima. E aí, nesse ponto de vista, nós se reunimos aqui no posto, a comunidade, né, se reuniu, traçamos metas do que estava faltando para o sistema de saúde. E nessa conversa, nesse diálogo lá que nós tivemos, nós conseguimos trazer 5 propostas. E essas 5 propostas da conferência local, nós levamos até a conferência municipal. E essas nossas 5 propostas da local, na municipal foram complementadas, passaram na municipal. Da municipal eu tive a oportunidade de ir para a regional, levando as nossas 5 propostas de Chaval, e as nossas 5 propostas de Chaval foram até o estado, levei até o estado. Passaram no estado também. E lá do estado apresentamos eu, Pontiquim, Socorro Lira e a Nedinha. Lá no estado, lá em Fortaleza, foram contempladas e tivemos a oportunidade de levar até Brasília na Conferência Nacional de Saúde. Verdade. E foram colocados lá no relatório final. Então, muitas vezes, a nossa não participação, o não interesse, às vezes é pior do que o que a gente puder. Às vezes a gente acaba só criticando as pessoas, criticando os políticos, criticando todo o governo e acaba não fazendo nada. E deixa de se criticar, né? Esquece de se... A gente deixa de fazer o papel da gente, né? Porque antes de eu chegar e dizer assim, o Adriano faz uma péssima administração da secretaria dele, primeiro eu tenho que conhecer. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não conheço? Como é que eu posso falar do governo municipal, que ele é um péssimo governo, se eu não conheço? Como é que eu posso falar do Estado se eu não conheço as ações do Estado? Então, eu acho que primeiro, se cada um de nós, seja no âmbito do município, seja no âmbito do Estado, se a gente participasse, se a gente tivesse interesse, seria muito bom. A visão nossa de sociedade tem que ser mudada. Aqui na minha comunidade, eu sou da zona rural. Moro na zona rural, tenho orgulho de dizer que sou da zona rural. O Adriano conhece aqui, né? Nova Olinda. Pois é, o Adriano conhece. Tu tá deitado na varanda da Dona Conceição, é? Não, tô aqui em casa. É muito parecida. É parecido lá com a mãezinha. Pois é, e aí, através da participação popular, a gente consegue muita coisa. Aqui, a gente tinha só o rio que passa aqui na comunidade. A partir do momento que nós se organizamos a associação com todas as demandas, nós conseguimos o quê?
conseguimos um sistema de quase 400 mil reais pelo governo do estado. E hoje todo mundo bebe água encanada. A mesma água que Chaval fornece, Nova Olinda fornece também. Pela participação. Nós conseguimos fazer uma praça aqui comunitária junto com a prefeitura, que se fosse ver, seria o quê? Mais de 100 mil reais. Porque ela dá 20 metros com 20 com 16. É grande. É grande. Então, nós conseguimos em parceria, junto com a comunidade e a prefeitura. De forma organizada, né? De forma organizada, e conseguimos fazer muito mais, né? Porque, como o Adriano disse, quando a gente conhece, a gente sabe como cobrar. Não adianta você criticar se você não tem conhecimento de causa. E para ter conhecimento de causa, você tem que participar. Tem que participar. Eu sempre digo nas reuniões para os associados, eu digo, gente, a gente para poder criticar, a gente precisa conhecer. A partir da realidade que a gente conhece, é muito diferente. E a partir do momento que a gente se organiza, a comunidade muda, né? Porque a gente vai somar parceria, a gente vai ter uma maneira diferente de trabalhar, a gente vai ter como é que eu posso dizer, uma participação melhor. É porque você tem referências. Você chega na Secretaria de Obras, você chega na Secretaria de Agricultura, você vai dizer que a Associação Nova Olinda, tem a comunidade Nova Olinda que está ali. É o interesse não só meu, mas o interesse coletivo, o interesse de todos. E eu posso dizer que todas as secretarias que eu tenho procurado, que eu tenho procurado um diálogo, recebido boa resposta, do próprio governo municipal, Sebastião, que é uma pessoa, né, que você chega, conversa com ele, ali já o problema, e vai resolver. A participação popular, ela é importante por isso. E o Adriano aparecendo aí foi muito importante. As coisas, né, para a gente poder aprender. Para mim foi muito. Massa. Eu acho que você vai ser nosso próximo convidado, Claudinei, para falar aí dessa experiência de Nova Olinda. Viu? Já estou aqui lhe fazendo convite. Adriano, você sabe informar quantos distritos ou comunidades a gente tem em Chaval, assim, em dimensão territorial? Distritos oficiais, nós só temos a passagem, mas a gente, devido ao tamanho, vamos dizer assim, a gente também considera como distrito o Carneiro e o Retiro, devido ao tamanho e toda a estrutura que existe. Agora, em relação à quantidade de localidades, eu não sei falar quantas localidades nós temos, mas a gente tem localidades do tamanho da Passagem, do Carneiro e do Retiro, que são bem grandes, como também temos localidades muito pequenas, com 3, 4, 5, 10 casas, entendeu? Mas são muitas localidades, Aí fica, até um pouco chato a gente, vamos dizer assim, falar nomes, porque a gente esquece uma localidade e a pessoa, não falou da minha, e tá entendendo? Mas são bastantes, são aproximadamente umas 20, Adriano. Aproximadamente umas 20. Se não tiver mais. Pois é, porque tem as pequenas, né? Isso, exatamente. Não chega a 30, não. Umas 20 e alguma coisa. Mas mesmo assim é grande, né? Mesmo assim é um número elevado, né? É grande. Eu estava pensando aqui, a partir da fala do Claudinei, se no segundo semestre acontecesse o encontro do PPA, se for possível ele de forma virtual, né? Acontecer essas reuniões de forma virtual para se discutir o PPA do município, você pode contar com a gente para essa mobilização.
Pronto. Acho que é importante, porque quando é jovem, convidando jovem, dá um gás mais. Com certeza, verdade. É verdade. A gente pode colar junto com vocês e tentar fazer essa mobilização aí de uma ação de cidadania política. Exatamente. Bom, eu acho que ninguém aqui, o povo está só agradecendo pelo conhecimento partilhado, né? E é isso, Adriano. Se você quiser fazer mais alguma consideração, mas de todo modo, muito obrigada por todas as informações compartilhadas, por fazer a gente entender como se faz uma gestão pública municipal, né? E que a gente não faz isso de uma forma à toa, né? Existe todo um conjunto de leis, de normas, né? Que orienta o exercício. Isso. Eu que agradeço o coletivo por mais essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de estar com vocês durante a campanha. Mas essa oportunidade aqui eu acho muito mais importante do que aquela lá, porque lá a gente estava debatendo, vamos dizer assim, entre aspas, propostas de uma pessoa só. Hoje não, nós estamos conversando sobre o funcionamento, vamos dizer assim, de um município, de uma determinada parte do município, vamos dizer assim. E eu acredito que foi muito boa essa interação, muito boa essa interação. Gostaria que tivesse mais pessoas presentes, né? Que aqui tem 7, pelo menos multiplicado por 50, por 100 aqui, seria melhor ainda. Porque quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor para a gente, mais cidadão a gente se torna. Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas falando que só viram cidadão no dia que eles vão lá entregar o seu voto. Não é isso, você não é cidadão só quando você está votando para alguém. Ou quando você nasce, você já é cidadão. Então, a gente tem que desmistificar mais esse lado e procurar participar mais, ver o que está acontecendo na cidade da gente. E a gente só tem a ganhar, Se fosse possível todos os secretários poderem se apresentar aqui, falar um pouco mais da sua parte, seria melhor ainda. Quem sabe, por que não, se conversando, por que não um momento com o próprio prefeito, por que não? Eu acredito que ele não se negaria de jeito nenhum, tá entendendo? Mas é isso aí, eu estou sempre à disposição, eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Eu não sei se você tem, mas a Suzy, o Marcelo, eles têm meu telefone, certo? Só mandar mensagem, a gente está precisando conversar, precisando de um novo debate, é só chamar que a gente está aqui no ponto. Pronto, pois muito obrigada, né, e até um próximo encontro. Para quem está aqui na sala, a gente, durante o mês de março, a gente teve 3 encontros, né, 2 com a saúde, o primeiro foi com o Jefferson Santos, que ele é enfermeiro, e trabalha como agente de endemias também, e ele falou um pouco para a gente como é que é gerado os dados no sistema de saúde. O segundo encontro foi com o Édipo, que ele trabalha na Secretaria de Saúde no setor de informática, onde ele faz o gerenciamento dos cadastros, né, que geram todos os dados e todos os levantamentos da população municipal e também os dados sobre orçamento para a saúde. Também foi um momento muito rico. E aí a gente finaliza esse encontro com o Adriano, falando um pouco sobre planejamento e gestão governamental, e aí a gente volta em abril, né, depois da Semana Santa, a Semana Santa no primeiro final de semana, no segundo final de semana a gente volta com um diálogo com o Legislativo, para a gente conhecer um pouco como funciona o nosso Legislativo e como é que a população pode ser mais próxima desse Legislativo, que hoje tem aí, é composto por sua maioria por mulheres, né? Então a gente vai também debater essa importância da presença feminina nas políticas, né? E não fazer político no sentido de políticas públicas, tá bom? Então até